agradecendo a Ele pelos feitos que Ele tem em nossas vidas. Quero agradecer essa oportunidade, quero ser grato a Deus pela vida do pastor, pela sua esposa, pelo ministério, pelo meu amigo presbítero Francisco. Agradecer por estarmos aqui juntamente com os irmãos. Sem delongas, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. Mateus, capítulo 28, versículos de número 19 e 20. Glórias e honras sejam dadas ao nome do Senhor. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podemos sentar, glorificando e exaltando ao nome do nosso Deus. Amém. Como nós estamos diante de um culto sobre a obra missionária, nós estaremos falando rapidamente a respeito disso. O texto que nós acabamos de ler fala sobre uma das suas últimas aparições aos seus discípulos. E quando o Senhor aparece aos seus discípulos, Ele deixa um mandamento, Ele deixa uma ordem. E essa ordem é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Portanto, a primeira coisa que nós iremos aprender é que missões não é só para quem é missionário. Missionário foi uma pessoa que foi vocacionada a estar no campo de missões. Porém, missões não é somente para missionário. A obra missionária é também para mim e para você. Então, quando o Senhor aparece para os seus discípulos, Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Esta palavra, esta ordenância é para mim e para você. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender com esse texto é que missões não é só para quem é missionário. Missões é para mim e para você. Mas talvez você não vá para a África fazer missões. Talvez você também não vá para a Ásia fazer missões. Então, como eu irei fazer missões? Eu irei fazer missões no local aonde eu estou. Fazer missões é pregar o Evangelho, é ensinar as pessoas. Como nós lemos aqui, ide por todo mundo pregando o Evangelho. A pregação do Evangelho, ela tem que chegar em todos os lugares. E hoje nós iremos aprender alguns princípios de missões. O primeiro princípio é: fazer missão é um mandamento. Então não importa se você é um missionário vocacionado ou se você é uma pessoa comum. Deus te chamou para fazer missões. Ide, vai. Talvez tenha uma pessoa no seu trabalho que precisa de ouvir uma palavra. Talvez tenha uma pessoa do seu lado, na sua vizinhança, que precisa ouvir uma palavra. Isso é fazer missão. E a partir do momento que você abre a sua boca e começa a falar da palavra de Deus, você está sendo um missionário para aquela pessoa. Então, o que nós precisamos entender de primeiro é que todos nós fomos chamados para fazer missões. Todos nós fomos ordenados para fazer o ID. E o interessante do ID é que você não vai simplesmente pregar, você também vai ensinar.
porque não adianta você trazer uma palavra sem trazer uma instrução daquela palavra que você está falando. Então a pessoa ela precisa ouvir, precisa entender e também precisa aprender. Então a primeira coisa que nós vamos aprender é o quê? Missões é um mandamento. Como o nome diz, é uma missão. A obra missionária, no tópico 2, a obra missionária, ela deve abranger o mundo inteiro. Como nós lemos no versículo 19, portanto, ide por todo o mundo, por todas as nações, batizando, pregando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós não podemos simplesmente nos preocupar só com aquela localidade. De primeiro, você pode pregar para o seu vizinho. De primeiro, você pode pregar para o seu colega. Mas aonde você passar, você precisa fazer missões. Aonde você andar, você precisa fazer missões. Isaac, eu passo um trajeto de 30 minutos da minha casa até o trabalho. É nesses 30 minutos da sua casa até o trabalho que você tem que fazer missões. Faça missões no trabalho, faça missões no trajeto do trabalho, mas a palavra precisa ser pregada. Porque a gente precisa entender que as pessoas estão necessitadas de ouvir essa palavra. Como nós falamos aqui hoje é o dia da Bíblia. A palavra que é viva e que é eficaz. Este livro que é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Nós já sabemos tudo o que vai acontecer, porque a Bíblia está nos ensinando e está nos mostrando as coisas que vão acontecer. Então você precisa mostrar para essas pessoas a importância dessa palavra. Você precisa mostrar para as pessoas a importância de servir a esse Deus lindo, maravilhoso, que morreu por mim e por você, que nos tirou do cativeiro, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez assentar aqui em lugares de príncipe e princesa, para que nós possamos agradecer a Ele todos os dias pelo bem que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia. Então você precisa aprender isso. Você precisa entender que missões não é simplesmente algo para quem foi vocacionado, mas todos nós fomos chamados. Porque tem gente que fala assim: eu vou fazer missões para quê? Eu não fui chamado para ser missionário. Está enganado. Está enganado. Você foi chamado para fazer o ID. E quando nós assinamos o contrato aqui de cristão, a primeira ordem que Deus faz para a gente é ir, não é ficar dentro da igreja, não, é ir, vai, traz as pessoas de lá para cá. Porque é muito fácil eu chegar e falar: não, o missionário está lá na África, está lá passando os perrengues dele. Nós ajudamos missões, também é uma forma de fazer missões, mas isso não tira a responsabilidade de você também ir. Ele está lá e você está aqui. E aqui você também tem que fazer missões. Porque a gente vive num país livre. A gente vive num país em que a gente pode falar. Pelo menos ainda, né? A gente vive num país em que a gente pode pregar. A gente vive num país em que as portas estão abertas para quem quiser entrar. Então a gente precisa aproveitar. Porque o missionário que a gente mandou lá para a África está passando sufoco, está passando perrengue, mas a palavra está sendo pregada lá. E se ele está fazendo a parte dele lá, vamos fazer a nossa aqui. Vamos fazer a nossa aqui, vamos fazer valer o ID do Senhor. Então a gente precisa entender esse chamado. A gente precisa entender esta ordenança de Deus para a nossa vida. Eu tenho uma coisa para falar para você. Não sei se você vai ficar triste ou se você vai ficar feliz. Por mais que muita gente queira, mas não existe o ministério do banco. Sabe qual é o ministério do banco? É aquele que entra, senta, dá glória e vai embora. Esse ministério não existe. Porque quando você assume o papel de cristão, a ordenança é: vai.
Quando você entra por essas portas, levanta a sua mão, você recebe um tratamento, recebe um treinamento, recebe um acompanhamento. Quando você estiver maduro, estruturado, o teu pastor vai dizer assim: agora vai, porque agora é com você. Ah, mas irmão, vai, prega. Vai ter lugares que você não vai precisar abrir a boca para falar, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: ó, este é um homem e é uma mulher de Deus. Eu não sei falar, prega com seu testemunho, mostra para as pessoas o Deus que você serve. Aleluia. No tópico 3, na obra missionária, devemos ir além de pregar. Eu falei aqui, não é só pregar, existe uma coisa muito mais importante do que pregar, porque pregar também é importante, mas você precisa instruir aquela pessoa, porque tem muitos lugares em que as pessoas, elas aceitam a Jesus, entram, assumem uma aliança com Cristo e depois deixam ela largada por aí, não tem uma instrução, não tem um discipulado, não tem um ensinamento. Então você precisa ir além, irmão. Vai ter pessoas que você vai ter que acompanhar ela por anos, mas quando você soltar a mãozinha dela, você vai ver que valeu a pena instruir, sofrer, chorar, orar com ela bater na tua porta de madrugada. Sabe por quê? Porque isso é missões. Cuida um do outro. Como eu falei aqui, um missionário que está na África, que está na Ásia, ele abriu mão de muitas coisas para estar lá, mas ele está lá. Então você tem que abrir mão pelo menos de um pouquinho do seu tempo para ajudar essa pessoa que está necessitada de ouvir a palavra. Traz ela para a igreja. Durante 3 anos, quando eu fiz meu seminário, o meu professor da época virou para a gente e falou assim, a gente estudou missiologia, e ele falou assim: olha, eu vou fazer um desafio para vocês, e esse desafio vai ser a prova de vocês. E aí nós, tá bom, qual vai ser esse desafio? O desafio é, nesse ano, você levar uma pessoa, pelo menos, para a igreja, e não só apenas levar, mas fazer o acompanhamento dela. Irmão, pensa no desafio, porque é muito fácil a gente chamar aqui na frente: quem quer aceitar Jesus, quem quer servir a Deus, quem quer, e a pessoa levanta a mão aqui: eu vou estar contigo, pode contar comigo, irmão, pode ligar a hora que você quiser. Toma cuidado com isso, irmão. Eu acordo 2 horas da manhã para trabalhar, vou dormir meia-noite, aí 1h da manhã o camarada me liga: oi, porque todo mundo que ganha alguém para Jesus é pastor dele. Por isso que muitas vezes você nem é pastor, a pessoa chega: ô pastor, estou precisando falar com o senhor. Ô pastor, e você: não, eu não sou pastor, vou passar para o pastor aqui, ó. Não, é você que tem que acompanhar ela. E ele falou assim: ó, durante esse ano vocês vão ter que acompanhar. Irmão, eu não tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. Eu falhei nessa missão. Eu falhei. Ah, tu vai contar sua vitória? Não vou contar a vitória, estou em cima do púlpito, eu não vou mentir, né, pastor? Eu falhei nessa missão. E eu me cobro todos os dias por isso. Então, nós temos que entender que missões não é só pregar, é acompanhar a pessoa. É estar com a pessoa no dia a dia. É ligar para ela, perguntar se ela está bem. É fazer o acompanhamento espiritual, é fazer o acompanhamento da vida dela. Quando ela estiver fraca, é você bater na porta dela e dizer assim: senhor, vamos embora para a igreja, vamos embora. Ele vai achar que você é chato, ele vai te xingar em pensamento, mas ele vai. Mas quando ele estiver firme, ele vai lembrar de tudo que você fez por ele. E no dia que você estiver fraco, cansado, pensando em desistir, aquela pessoa que você ajudou é quem vai estar lá na tua porta batendo: ei, preciso bora para a igreja, porque quem me ensinou que tem que ir para a igreja não pode ficar parado, não. Então a gente precisa entender que nós temos que instruir, ensinar, cuidar e estar perto.
A última coisa que nós vamos aprender é que na obra missionária nós temos a certeza. Repitam comigo, certeza. Mais forte. Mais forte. Na obra missionária nós temos a certeza que Deus nunca nos abandonará, que Ele estará conosco todos os dias, como está escrito: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está cansado, está desistindo, está pensando em parar? Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Teu amigo não te ligou, ninguém foi na tua casa te chamar. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Isaac, ninguém lembra de mim, ninguém olha para mim. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Isaac, meu pastor me abandonou, meus amigos me abandonou. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar, Deus não vai te esquecer. Deus está contigo na tua caminhada, quando você levanta para trabalhar, quando você pega a condução, quando você chega no trabalho, quando você vem embora. Ele está contigo, Ele está contigo. Quem crê nessa palavra, levanta a mão e dá glória. Quem crê nessa palavra, glorifica o nome do Senhor Jesus. Então seja um missionário aonde você está. Seja um missionário na tua casa, na tua família, no teu trabalho. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Já gostei do segundo filho, Isaac. Pois olhou para mim assim. Deus te abençoe, Isaac. Ah, pastor, mas o que ele falou, que não venceu a prova, e você venceu? Nós temos 95 membros. Se cada um trouxer um, no ano de 2023, vamos ter o quê? Quase 200. Tá, irmão? Fácil falar, mas praticar é diferente. É diferente. Então, mas Deus não nos reprova porque a gente tentou e não alcançou dessa vez. O importante é não parar, é continuar, é estar como Ele.